Olá, turma, tudo bem? Espero que estejam todos bem, né? E eu vim aqui para esclarecer algumas dúvidas e poder auxiliá-los na construção do relatório final da disciplina, né? Ali a partir da pesquisa que vocês precisam fazer. Eu depois vou fazer as orientações em relação a como realizar aí a pesquisa de vocês, né? E estamos à disposição para tirar as dúvidas ali nas mensagens, na própria orientação, sobre como vocês constroem ali as questões e como escolhem o público, né? E as temáticas a temática para vocês realizarem a pesquisa. Mas eu vou me deter aqui no vídeo sobre o relatório final, que eu acho que pode ser a dúvida de muitos depois de fazer a pesquisa, né? Vocês fizeram a pesquisa, bom, e agora? Como é que eu faço a escrita desse texto, né? Vocês viram que ali na plataforma eu botei umas orientações de como é que esse texto tem que estar estruturado. A primeira questão é que vocês têm que colocar um título, tá, no texto, e vocês precisam colocar o nome de vocês. Eu tenho percebido em alguns trabalhos que vocês têm entregue que vocês não estão se identificando no trabalho. O trabalho precisa ser identificado, porque a gente acaba baixando para o computador o trabalho de vocês, botando numa pasta. Então, não fica só lá na plataforma, né? Então, é importante que vocês criem ali a identificação. Se for em grupo, tem que botar o nome de todas as pessoas do grupo no trabalho, tá ok? Bom, depois vocês vão colocar o título, o nome de vocês, é importante que vocês façam uma introdução do trabalho. O que precisa constar nessa introdução? Vocês precisam colocar o porquê que escolheram, né, essa temática, por que ela é importante de ser trabalhada, enquanto estudantes aí da pedagogia, né, o porquê que essa temática é importante de ser estudada. E aí vocês podem falar um pouquinho sobre infância ou juventude, conforme a escolha que vocês fizeram aí do público, tá? Então, vocês podem falar que é um trabalho vinculado à disciplina, fazer escrever um pouco sobre o que vocês estão entendendo aí de infância e juventude e justificar a escolha do tema, né, e o porquê que vocês vão fazer essa pesquisa, tá? Então, quando a gente coloca ali justificativa e objetivo, é isso, vocês dizerem o porquê que resolveram fazer essa pesquisa e o que vão pesquisar, né, o que vocês querem saber a partir dessa pesquisa, tá? Depois que vocês construírem a introdução, é importante que vocês façam a metodologia. A metodologia é vocês colocarem quem são as pessoas que participaram da pesquisa, ou qual é a pessoa, né? Que vocês podem escolher uma criança ou um jovem, ou escolher um material para analisar, né? Pode ser aí um vídeo, uma propaganda, uma imagem, bom, que vocês identificarem que dá para fazer uma análise. E vocês vão dizer como é que fizeram a pesquisa. Então, se vocês utilizaram as redes sociais para fazer a pesquisa, como é que foi o contato, vocês podem contar um pouquinho ali como é que vocês desenvolveram essa pesquisa, tá? Depois, vocês têm que fazer ali um item que se chama análise dos dados, né? Análise da produção de dados. Então, o que é essa análise? Vocês vão pegar um texto, vocês vão construir um texto em que vocês vão colocando alguns elementos que se destacaram nas falas dos entrevistados ou no produto que vocês analisaram, né, no artefato que vocês analisaram, e vão relacionando com as discussões da disciplina, com os textos, com os autores, com o que a gente foi discutindo. Então, não é simplesmente colocar as respostas dos sujeitos ali. É vocês trazerem ali um texto que está construído por vocês, em que vocês vão apresentando algumas respostas e vão discutindo essas respostas. É importante que você já faça uma reflexão do que apareceu das respostas, tá? Então, não é para ficar somente ali as perguntas e as respostas que vocês fizeram, tá? É importante que vocês façam uma discussão disso, trazendo os autores da disciplina para conversar junto. E, por fim, vocês têm que fazer uma conclusão em que vocês vão colocar, a partir das respostas que apareceram, o que vocês concluem, né? O que é possível perceber das culturas das infâncias ou das culturas da juventude a partir do que vocês pesquisaram, tá bom? Aí, no final, é realmente uma escrita de vocês com o fechamento do texto.
tá? Com as considerações finais de o que vocês acharam mais importante, né? De destacar do que apareceu dessa pesquisa, né? Como uma conclusão mesmo. Eu vou mostrar aqui um exemplo. Eu não tinha trabalhos, né, das turmas anteriores, porque todos os trabalhos eram entregues impressos. Então, eu tive essa dificuldade de achar um trabalho que eu pudesse mostrar para vocês como é que faz esse processo de construção ali da análise dos dados, né, da análise das respostas dos sujeitos. Aí eu achei um texto lá de uma orientanda minha de TCC e eu vou mostrar para vocês como é que ela fez essa junção entre a resposta das crianças, ela fez uma pesquisa com crianças, os autores e a percepção dela, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês aqui no nosso vídeo. Então, esse texto é o TCC da Andressa Domingues, tá? Mas assim, eu não vou exigir a mesma estrutura de um TCC, não se preocupe. Eu só estou trazendo aqui um exemplo de como vocês podem... vou desligar aqui meu celular. Como é que vocês podem ir articulando as respostas das crianças ou dos jovens com as ideias de vocês e os autores. Eu trouxe um trecho aqui do texto dela, em que ela fala sobre o consumo incentivado pelo desenho infantil. Porque o tema que ela escolheu para fazer a conversa com as crianças foi sobre um desenho infantil, que é As Aventuras de Ladybug, tá? Que é um desenho que as crianças assistem muito e que ela resolveu entender, a partir da perspectiva das crianças, mais sobre esse desenho. E aí, na conversa com as crianças, ela percebeu que existe uma questão de consumo que está ali por trás, né, muito forte, na apropriação desse desenho, na produção desse desenho, né, na verdade, na apropriação desse desenho pelas crianças. Então, aqui, ó, um exemplo. A criança, ela vai falar assim, ó, a criança traz, né, uma fala, ela mostra aqui a fala tá aqui em destaque, ó, vocês podem ver que ela usa até um itálico, alguns utilizam um negrito, né, ou colocam num espaço assim destacado a fala, e que a criança diz assim, isso, quando a gente vai para o mundo dos super-heróis, a gente vai ficar como os super-heróis, a gente vai ficar fantasiado, a gente vai ficar com as roupas dos super-heróis. Então, já dá para perceber na fala aqui da criança, quando a criança fala ali do desenho, né, que tem essa questão de não só assistir o desenho, mas se colocar no lugar do personagem, inclusive ter as roupas dos personagens, né? Então tem uma questão de consumo que está expressa aí. Então ela bota assim, ó, isso aqui a Andressa escreveu, ó. Esse discurso nos mostra que as vestimentas e acessórios dos personagens são de extrema importância para que os educandos despertem as suas preferências por eles. Esse fator implica diretamente no consumismo infantil. E aí depois ela vai trazer um autor para poder contribuir para falar sobre o quanto as crianças são influenciadas por esse consumo, né? Ela vai fazendo essa discussão, então, a partir da percepção dela, da fala, e trazendo também os autores para conversar. Aqui tem um outro exemplo, ó, de uma fala. A criança coloca assim, tia, tu sabias que eu tinha um jogo da Ladybug no meu telefone e era toda quebrada a escola? Aí ela fala também, aqui, inclusive, quando ela fala que Power Ranger vermelho era o apelido que a criança se deu para ela usar na pesquisa. Então, em vez de ela usar o nome da criança na pesquisa, né, cada criança pesquisada, cada criança que participou da pesquisa se deu um apelido, né? Então, essa criança aqui queria ser chamada de Power Ranger vermelho. Então, aqui a criança aparece como Power Ranger vermelho, ó. Eu tenho um boneco da Kate Noir, eu acho que é Kate Nor, né? Eu não sei pronunciar direito, mas as crianças sabem tudinho sobre isso. E aí, então, ela traz aqui um autor para falar mais dessa questão do consumo, ó. Então, ela diz, ó, reafirmo que os desenhos animados propiciam a produção de culturas infantis, onde o consumo exacerbado se faz cada vez mais presente na vida desses muito cedo, né? Já que essas produções midiáticas, a cada dia, alcançam um público maior de telespectadores. Bom, aí depois ela traz outras categorias, outros processos que apareceram também sobre o desenho, não só o consumo. Mas eu só queria trazer aqui para vocês um pequeno exemplo de como vocês vão construir esse texto do relatório.
Pessoal, isso aqui é só um exemplo, é só uma forma para mostrar a vocês uma possibilidade de construir. O que eu não quero é que vocês só coloquem a resposta das crianças ou dos jovens, mas que vocês façam uma análise sobre essas respostas, que vocês tragam aí uma percepção com base naquilo que a gente discutiu na disciplina. Ao mesmo tempo, eu não quero que vocês apenas narrem como é que foi a pesquisa, mas que vocês escrevam a pesquisa, mas que vocês façam realmente uma análise. Tem que ser reflexivo, tem que trazer argumentos importantes para que a gente possa fazer a associação com o que foi trabalhado na disciplina, tá? Eu vou mostrar para vocês como é que é as referências no final. Eu não vou cobrar exatamente dessa forma, porque essa forma aqui são as normas da BNT, que vocês ainda vão aprender metodologia de pesquisa. Mas é importante que vocês citem o nome dos autores, coloquem qual é o texto que vocês utilizaram como base e coloquem também se vocês pegaram aqui, tá, ó, um exemplo, ó, se vocês pegaram algum site da internet ou algum material retirado da internet. Aí tem que botar que está disponível, qual é o site e quando foi o acesso de vocês, tá? Eu acho que era isso que eu tinha para poder ajudá-los assim a tirar as dúvidas, né? E como eu falei, é só um exemplo para que vocês possam pelo menos se situar melhor de como fazer o relatório e de como pensar a pesquisa de vocês, tá bom? Espero ter ajudado. Um grande beijo para todos e até a próxima.